O Congresso Nacional aprovou a Lei 14.640 de 2023, que instituiu o programa Escola em Tempo Integral. Nessa entrevista, nós vamos falar sobre os desafios da implementação do ensino em tempo integral no Brasil. E para isso eu converso agora com Ivan Gontijo. Ele é o gerente de políticas educacionais da Organização da Sociedade Civil Todos pela Educação. Ivan Gontijo, muito obrigado pela sua participação em nosso programa de forma remota. Seja bem-vindo à TV Senado. Um prazer falar com você, Marcelo, com todos os telespectadores do Cidadania e da TV Senado, para a gente falar desse tema tão importante para a educação e para o Brasil. Então, vamos começar, Ivan. Eu queria que você me desse, assim, em linhas gerais, quais foram as primeiras impressões, né, de vocês no Todos pela Educação, vocês que vêm acompanhando o desenvolvimento da educação brasileira há muitos anos, como vocês receberam essa política, né, que foi instituída por lei, o programa Escola em Tempo Integral, que foi aprovado agora em julho de 2023. Perfeito, Marcelo. Antes eu acho importante a gente dar um contexto que no Brasil existe uma meta do Plano Nacional de Educação de que 25% das matrículas da educação básica sejam em tempo integral, né? Olhando para todas as etapas. O Brasil hoje está em 16,9%, 17%. Lembrando que as metas do PNE elas vencem no ano que vem, né, em 2024. Ou seja, essa é mais uma das metas do PNE que o Brasil não vai atingir, de modo que a gente precisa acelerar a expansão das matrículas em tempo integral e, portanto, me parece uma sinalização positiva do governo federal ao criar um programa para fomentar essas matrículas em tempo integral, né? Então, na avaliação de Todos pela Educação, foi um avanço importante do Ministério da Educação, lembrando que o ministro Camilo Santana tem falado desde o início do seu mandato que as suas 3 principais prioridades de curto prazo seriam a alfabetização, que o programa já foi lançado, tempo integral e conectividade, que a gente está na espera do lançamento. Então, é um programa que aponta para um desafio real, ele já tem evidências de que o tempo integral funciona, então a formulação do programa é bastante interessante. O grande desafio está na sua implementação, porque tem algumas coisas que ainda não estão claras, e na política pública a gente acaba dizendo que o diabo mora na implementação, né? O grande desafio não é formular, colocar no papel, ainda que seja importante garantir que a formulação seja feita da melhor forma possível. O desafio é implementar e ver como que isso vai chegar na ponta nos estados e municípios, que é onde as crianças vão receber a educação. Então, vamos falar sobre esses desafios, né? A gente tem outros pontos dessa sua fala para a gente comentar, inclusive essa questão das metas, né? A gente tem metas do Programa Nacional, do Plano Nacional de Educação, a meta 6, como você bem colocou aqui no começo da sua fala, que é uma meta basicamente numérica, né? A meta ela tem essa perspectiva, mas a gente quer que essa meta ela traga também resultados. A gente volta a falar disso, mas agora eu quero que você fale sobre esses desafios, né? Quais seriam hoje os principais desafios, como você vê os principais gargalos para serem superados de forma que, ainda que não se atinja a meta em 2024, pelo menos que se chegue a um número mais próximo dessa meta até o final do próximo ano? Perfeito. Bom, vou fazer uma pequena retrospectiva antes, que no Brasil, atualmente, você tem 2 programas de expansão do tempo integral. O primeiro foi lançado em 2017, durante o governo Temer, que é o programa de fomento ao tempo integral, né, voltado principalmente para o ensino médio. Sim. Então, é um apoio que o governo federal dá durante 10 anos para redes estaduais ampliarem as suas matrículas em tempo integral. Esse programa lançado agora, em 2023, pela gestão do presidente Lula, ele tem uma característica um pouco diferente, porque a primeira característica diferente é que ele não é voltado apenas para o ensino médio, ele é voltado para todas as etapas da educação básica.
né? E aí a segunda diferença é que ele não é um fomento de longo prazo, como é o programa do MTI, né? Que ele é um fomento de 10 anos. Esse é um fomento que ele é como se fosse um empurrãozinho para os estados e municípios conseguirem transformar uma matrícula de tempo parcial para o tempo integral. Então, o fomento, o apoio financeiro do governo federal, ele é só nos primeiros anos, né? Ele não nos primeiros 2 anos de implementação da medida, e depois, quando essa medida entra dentro do fundo, quando essa matrícula é contabilizada no Fundeb, aí é recurso do Fundeb, não recurso discricionário do governo federal, né? Então, tem um desenho de política pública um pouco diferente. Eu queria destacar alguns desafios dessa medida. O primeiro é em relação a se as redes vão ter condições de manter essas matrículas que foram transformadas do parcial para o integral com o apoio do governo federal apenas com recursos do Fundeb. Então, muitas vezes, esses recursos não são suficientes, então as redes também vão ter que se reorganizar do ponto de vista administrativo e financeiro para conseguir manter essas matrículas no longo prazo. Porque não adianta manter as matrículas só por 1, 2 anos, enquanto tem apoio do governo federal, e depois elas serem descontinuadas, né? Um outro desafio desse programa é em relação ao apoio técnico do governo federal, que ainda não está muito claro como vai ser feito. O governo federal na educação tem um papel de dar apoio financeiro, como o MEC está dando, mas também apoio técnico, né? Ajudar os estados e municípios a implementarem de forma adequada a medida. Então, esse é um segundo desafio. Tem um terceiro desafio, que é em relação a qual a concepção de tempo integral, que ainda não está muito clara no programa. Então, com essa ampliação da jornada, e o próprio projeto de lei define que mais de 7 horas diárias é tempo integral, é preciso definir quais são as características dessa escola em tempo integral. Vai ser currículo integrado? Vai ser atividade no contraturno? Como que vai funcionar essa jornada adicional? Isso ainda precisa estar mais estabelecido na política. E, por fim, tem um desafio em relação aos fatores de ponderação do Fundeb. Como essa medida ela vai ser contabilizada depois através do Fundeb, os fatores de ponderação do Fundeb para o tempo integral, eles são maiores nos anos iniciais, que não necessariamente é a etapa onde a gente mais precisa do tempo integral. E onde a gente mais precisa do tempo integral, que é principalmente na creche e no ensino médio, você tem fatores de ponderação menores. Então, traduzindo em outras palavras, o MEC precisa criar algum mecanismo para induzir que os estados e municípios invistam em matrículas em tempo integral naquelas etapas em que o impacto vai ser maior. E ainda não estão estabelecidos esses parâmetros. Então, é uma política super positiva, sinaliza na direção correta, mas ainda tem alguns desafios a serem endereçados. Em relação a esses números, né, metas do Programa Nacional, do Plano Nacional de Educação que eu comentei aqui, isso tem a ver com essa fala que você fez agora também, esses pontos que você colocou como grandes desafios, aspectos que precisam ser melhorados também. O que seria necessário para que o atingimento das metas seja não apenas numérico, né? Mas o que se espera, no caso que todos pela educação espera, para que os resultados sejam o que a sociedade espera, que é o benefício para os estudantes, para a gente ter essa geração, uma geração mais bem preparada no futuro, que vai ter um impacto positivo em toda a sociedade. Perfeito. Marcelo, quando a gente fala de educação de qualidade, a gente precisa concretizar isso, né? E no Todos pela Educação, quando a gente fala de educação de qualidade, direito à educação, a gente fala de 3 grandes dimensões, que são acesso, trajetória e aprendizagem. Em outras palavras, o que isso significa? Eu preciso que todos os alunos estejam na escola, estejam progredindo ao longo dos anos de forma adequada, né? Ou seja, sem uma trajetória irregular, marcada por reprovação, abandono, evasão, e, sobretudo, que eles tenham níveis de aprendizagem adequado. Então, o objetivo de todo gestor educacional, o nosso objetivo enquanto país, deveria ser, quando falamos de educação de qualidade, estamos falando em crianças na escola, crianças com trajetória adequada e crianças aprendendo, né? O Plano Nacional de Educação, ele traz uma série de metas, que inclusive muitas dialogam com essa visão que eu trouxe agora. E ele traz algumas estratégias, né? Então, a questão do ensino em tempo integral, o ensino em tempo integral por si só, ele não é capaz de solucionar esses 3 objetivos de forma simultânea. O que eu quero dizer?
não basta eu apenas ampliar a jornada da escola para garantir que as crianças tenham melhores indicadores de trajetória e aprendam mais. Então, já existem algumas experiências, por exemplo, no Brasil, o programa Mais Educação, que foi feito em 2007 pelo governo federal, era um programa de expansão de jornada também, né, para que os alunos passassem mais tempo na escola, só que essas atividades no contraturno eram feitas por oficineiros e atividades não integradas ao currículo, né, então atividades como se fossem aulas extra-classes, né? E várias avaliações de impacto já demonstraram que esse programa não teve nenhum impacto em aprendizagem. Então, quando a gente fala de tempo integral, o tempo integral para atingir esses 3 objetivos, ele precisa ser desenhado de uma maneira adequada, né? Tempo integral não é apenas passar mais tempo na escola. O tempo integral é uma nova proposta pedagógica que muda currículo, que muda o trabalho dos professores, o trabalho da gestão escolar, a grade horária da escola, e ele só é viabilizado de forma adequada com uma jornada adicional. Então, por isso que é importante a gente discutir o que a gente faz com essas horas a mais que os alunos passam na escola. Porque se eu não tiver uma proposta adequada do ponto de vista pedagógico para isso, mesmo com mais tempo na escola, a gente não vai conseguir atingir as metas, por exemplo, de aprendizagem. E falando sobre esse ponto, há uma diferença conceitual quando a gente fala em ensino em tempo integral. Muitas pessoas falam, agora vai ser implementado o ensino integral no país. Ensino integral é uma coisa, ensino em tempo integral é outra coisa. Eu queria que você diferenciasse para a gente, né, ensino integral e ensino em tempo integral. Perfeito. Essa eu acho que é uma das grandes questões que precisam ser discutidas. O ensino em tempo integral, ele é uma dimensão muito simples, que é você analisar o número de horas diárias que os estudantes passam na escola. No Brasil, a gente considera que mais de 7 horas diárias é considerado tempo integral. Esse não é um padrão internacional, tá? Esse é um ponto super interessante da gente trazer. Muitas vezes, quando a gente conversa, né, com pessoas de fora do Brasil, fala assim, não, no Brasil agora tem as escolas em tempo integral, conta do caso de Pernambuco, eles falam, não, mas a escola em tempo integral aí, por que chama em tempo integral? A gente fala, porque os alunos passam 7, 9 horas. Aí eles falam assim, legal, no meu país isso se chama escola, né? Porque o Brasil ele trabalha com jornadas ainda muito curtas, né, de 4, 5 horas diárias, enquanto outros países, né, os países da OCDE, a média é mais de 7 horas. Mesmo países aqui da nossa região, né, Chile, Uruguai, Argentina, trabalham com cargas horárias maiores. Então, o ensino em tempo integral é uma dimensão simplesmente de número de horas que os alunos passam na escola. Quando a gente fala de escola integral, de ensino integral, a gente está falando de uma proposta pedagógica, ou seja, é possível ter uma escola que tenha um ensino integral sem ser em tempo integral. Tá? Uma proposta, a perspectiva integral, ela olha para o sujeito de forma interdimensional, né, para o aluno de forma interdimensional, não trabalhando apenas as habilidades relacionadas à dimensão cognitiva, mas também a dimensão emocional, a dimensão relacional, a dimensão física. Então, é uma proposta que olha para os estudantes na sua integralidade. Né? E as escolas em tempo integral, elas costumam ter, as escolas integrais, elas costumam ter algumas diferenças. Então, por exemplo, os professores têm dedicação exclusiva, né? Passam mais tempo com os estudantes, existem eletivas, existem atividades pedagógicas diferenciadas, como, por exemplo, clubes de protagonismo, em que os alunos se organizam para tratar de alguma temática, tutorias, em que são aulas em que eles aprendem a como estudar, aula de projeto de vida para discutir sobre seus próximos passos. Então, tem toda uma proposta pedagógica diferenciada que, para ela caber, ela precisa de mais tempo. Então, na escola integral, o tempo ele não é a dimensão principal, ele é só um viabilizador para que essa proposta pedagógica mais rica, mais completa, que coloca o estudante no centro e incentiva o protagonismo juvenil, ela seja viável e possível. Agora, na questão do tempo mesmo, voltando à dimensão do tempo, tempo de ensino, né? Escola em tempo integral.
Existem experiências já no Brasil, no caso de Pernambuco, é o estado que lidera o país em termos de números de matrículas e de escolas com ensino em tempo integral, já uma política de estado há bastante tempo. O Ceará também tem números bastante expressivos em relação a essa modalidade, né, de ensino com um tempo expandido. Quais os impactos que se percebe na vida dos estudantes em relação a essa mudança, né, de mais tempo na escola? Esses alunos, já é possível medir se esses alunos eles têm, por exemplo, um desempenho melhor na universidade, se eles estão chegando ao mercado de trabalho mais bem preparado, acessando cargos, né, acessando lugares no mercado de trabalho mais bem remunerados. Como é que vocês analisam essa perspectiva, né? Como se vocês veem os impactos na vida dos alunos que estudam, que passam mais tempo na escola, especialmente aí na educação básica? Perfeito, Marcelo. Acho que essa pergunta é super importante a gente abordar. O que é importante a gente frisar é que o tempo integral, quando a gente olha para as etapas da educação básica, ele está mais avançado no ensino médio, né? Na creche, a gente tem muitas matrículas em tempo integral, mas nessa perspectiva, né, a chamada escola da escolha, que trabalha todos esses elementos que eu trouxe, né, a eletiva, o projeto de vida, é um projeto que está mais consolidado nas redes estaduais no ensino médio, e Pernambuco é a grande referência aqui, que começou a implementar essa política desde 2003, né? Então tem muito tempo de implementação, e Pernambuco hoje atingiu uma medida muito interessante, que é a chamada universalização do tempo integral no ensino médio. Todo estudante pernambucano que queira estudar numa escola em tempo integral, em tese, vai ter vaga, né? Então isso é super importante, os estados do Nordeste se destacam. Em termos de evidências do impacto, cada vez mais se avolumam evidências de como as escolas em tempo integral, na perspectiva integral, que é o caso das escolas de Pernambuco, têm impactos muito grandes, tanto no curto prazo como no longo prazo na vida desses estudantes. Então já tem vários estudos feitos principalmente pelo Instituto Sonho Grande, que é um instituto que trabalha com essa temática, Instituto Natura também, por um pesquisador chamado Leonardo Rosa, que é um doutor pela Universidade de Stanford, que mensuram os impactos do tempo integral. No curto prazo, as escolas de tempo integral, elas têm melhores resultados em termos de aprendizagem, quando você compara com outras escolas, e também melhores indicadores de menos taxa de abandono e evasão. No longo prazo, já tem alguns estudos bem interessantes que mostram que alunos em tempo integral ingressam mais nas universidades, têm filhos mais tarde, tem rendas maiores ao longo do tempo, a diferença salarial entre brancos e negros é menor entre estudantes do tempo integral. Então tem uma série de evidências nessa direção, e uma que eu acho muito interessante, que foi um estudo que foi publicado recentemente, que mostrou que a violência e a taxa de mortalidade dos jovens nos bairros que estão no entorno das escolas de tempo integral caíram ao longo do tempo. Então, mostrando que esse impacto ele não fica circunscrito só à dimensão educacional, mas ele também se espalha para outros indicadores de segurança pública, de saúde. Então, eu acho que essa é uma medida. Em educação, a gente precisa avançar no que tem evidência que funciona, né? A gente tem que sair do achismo e fazer política baseada em evidência. Então, cada vez mais se avolumam as evidências de que esse é um modelo que, quando bem implementado, quando olhado nessa perspectiva integral, não é só mais tempo na escola, ele pode surtir resultados realmente impressionantes. E os desafios para os professores? Porque, no caso, eles também precisam se adaptar, modificar a rotina. Há casos de professores que têm turnos em diferentes escolas, especialmente professores, né, da escola pública. Quais são os desafios, né? Além dessas adaptações em termos de rotina, por exemplo, gestão. Como o professor passa a ter um novo desafio de gerir o tempo com esses alunos quando você aumenta tanto a carga horária e o tempo de convivência com os estudantes? Perfeito.
A escola integral, ela mexe em várias variáveis, né? Então, como eu trouxe, não é só eu mexer na dedicação exclusiva do professor que eu vou resolver, é realmente uma questão sistêmica em várias variáveis, e a dos professores é uma das mais importantes, porque a escola não é em tempo integral só para o aluno, ela também vira em tempo integral para o professor. Hoje, no Brasil, você ainda tem uma realidade que basicamente 40% dos professores ainda trabalham em mais de uma escola, né? Então, o tempo integral, ele significa que eu preciso dar uma jornada completa de 40 horas para o professor em apenas uma escola. Do ponto de vista da gestão educacional, tem um desafio de como que eu consigo preparar a minha secretaria em termos de alocação de recursos humanos para viabilizar isso, ou seja, fixar o professor em uma escola. Não é uma medida tão fácil. E do ponto de vista do professor, tem uma questão de atratividade também que precisa ser endereçada. Porque, às vezes, o professor com 2 vínculos, por exemplo, um vínculo na rede municipal de 20 horas e um vínculo na rede estadual de 20 horas, ou um vínculo na rede estadual e outro na rede privada, às vezes ele ganha mais do que estando 40 horas em uma escola de tempo integral. Então, a gratificação para quem trabalha em tempo integral precisa ser atrativa também para eu conseguir garantir um número adequado de professores para essas unidades. Não é tão fácil isso, tem muitos lugares que tem esse desafio. Agora, em relação à perspectiva pedagógica, eu acho que isso é uma das coisas mais legais do tempo integral, porque quando você visita as escolas em tempo integral, eu acho que é legal a gente também dizer sobre isso para os telespectadores. Se vocês tiverem a oportunidade, conheça uma escola de tempo integral. Eu costumo dizer que você vê lá o Brasil que dá certo, né? Dá muito orgulho do nosso país de ver o que é feito nessas escolas. E uma das coisas que os estudantes mais falam é o seguinte: aqui o professor me conhece, né? O professor, ele sabe quem eu sou, onde eu moro, quem que é minha família, que é diferente daquela perspectiva do professor que às vezes trabalha em muitas escolas e ele só consegue dar aula dele, não tem tempo para interagir com os alunos, fora de sala de aula. Então, as escolas em tempo integral, os professores almoçam com os estudantes, os professores não interagem apenas naquelas aulas tradicionais das disciplinas, né? Eles interagem nas aulas de projeto de vida, de tutoria, no laboratório. Então, é uma nova perspectiva que o professor tem que estar preparado também para entender esse papel de impulsionador do protagonismo juvenil, de como que ele consegue, de fato, ser um parceiro na jornada do estudante que está na escola de tempo integral. Então, também envolve uma mudança, muitas vezes, de paradigma para o professor, né? Essa temática da educação interdimensional, da educação integral, ela, às vezes, não é tão trabalhada na formação inicial de professores, né? Então, a formação continuada dos professores de escola em tempo integral, ela cumpre um papel super fundamental, porque os professores... O professor é o elemento mais importante de uma escola, né? A qualidade da educação, ela é mensurada pela capacidade que os nossos professores têm de conseguir cumprir um bom trabalho. Então, a formação continuada nessas escolas... e nesse modelo, ele é muito importante para que ele seja bem implementado. A política pública, ela tem uma previsão de recursos financeiros, a gente falou aqui também sobre isso no começo da entrevista, e a gente tem aqui um seguinte ponto, né? A política pública, ela injeta recursos, ela estimula, ela fomenta a implementação do ensino em tempo integral no país, mas a gente tem aqui uma série de adaptações, algumas delas foram colocadas aqui, uma série de desafios. Aí fica o dilema, né? Implementa a política pública e as escolas vão se adaptando. Eu vou aqui repetir um conceito falado pela professora Cláudia Costinha, ela fala em planefazendo, né? Você planeja e faz ao mesmo tempo. O que é melhor nessa situação, já que a educação é uma questão tão urgente? Institui a política pública e as escolas públicas vão se adaptando, os professores vão se adaptando, ou faz as adaptações primeiro, as adaptações necessárias, inclusive de infraestrutura, para depois implementar o ensino integral? A gente está chegando ao final da entrevista, queria que você fosse um pouco mais sucinto só nessa resposta. Perfeito. Acho que essa é uma ótima questão a ser debatida, mas a minha visão é que no Brasil a gente precisa ter pressa quando a gente fala de educação, porque a gente saiu muito atrás, né? Então, um dado, na década de 70, 1970, quando a gente olha
as crianças de 4 a 17 anos, você tinha quase metade das crianças fora da escola, né? Então, enquanto isso, outros países estavam universalizando o ensino fundamental. Então, quando a gente fala de educação no Brasil, a gente saiu naquela corrida, a gente saiu lá atrás, né? Então, a gente precisa realmente pular etapas, né? A gente precisa acelerar o nosso percurso. Então, eu acho que é muito difícil a gente esperar que todos os professores estejam formados na perspectiva integral, que todas as escolas sejam plenamente adaptadas antes da gente iniciar esse processo. Eu acho que no Brasil a gente tem esse desafio mesmo, como a professora Cláudia traz, de ir trocando pneu com o carro andando, né? A gente precisa fazer isso. Dito tudo isso, que eu acho que é importante, então, essa política, ela tem o seu papel, a gente precisa falar muito sobre a questão do apoio técnico do Ministério da Educação, para que isso aconteça. O que acontece? O Brasil é um país muito diverso, essa política, ela dá recurso para todos os estados e para os mais de 5.500 municípios que estão elegíveis também para receber esse tipo de recurso. Eles têm capacidades estatais muito diferentes. Então, tem lugar que vai conseguir pegar esse recurso e conseguir montar uma baita escola de tempo integral, resolver os problemas por conta própria. Tem outros lugares que não. E se o Ministério da Educação não tem uma atuação ativa, o que acontece é que as desigualdades no Brasil elas vão se aprofundando. Foi o que aconteceu na pandemia. O Ministério da Educação foi omisso, as desigualdades aumentaram. Então, o Ministério da Educação ele tem que ter essa dimensão de que o apoio não pode ser só financeiro. Então, super importante ter os 4 bilhões para a política, as 2 rodadas, isso é fundamental. Política, se não entra no orçamento, não é prioridade. Então, isso é importante. Dito isso, precisa também ter uma visão de como que eu apoio tecnicamente, que formações que eu forneço para os professores, que sistemas que eu forneço para as secretarias, para que apoio, né, em termos de recursos humanos, consultores, pessoas para ajudarem na implementação da política são necessárias. Porque se você só dá o dinheiro, tem gente que consegue fazer bem, tem gente que não consegue. A gente tem um exemplo do tempo integral, o MTI, que eu falei, o programa lançado em 2017, tem um monte de recurso parado na conta dos estados que não conseguem gastar. De cada R$10 repassados, só 3 são gastos. Então, se não tiver muito apoio técnico também, é muito difícil da política funcionar. Então, acho que esse é um ponto que a gente sempre tem que estar atento quando a gente fala do papel do MEC, que é apoio financeiro junto com apoio técnico. Só apoio técnico sem recurso não funciona, só dinheiro sem apoio técnico amplia as desigualdades. Então, acho que esse é um ponto importante a gente ter em mente. Bom, Ivan Gontijo, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no programa Cidadania. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Foi um prazer, Marcelo. Todos pela Educação segue disponível para dialogar sobre as políticas públicas mais importantes para a gente avançar na prioridade máxima do Brasil, que é a educação. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e faça como mais de 1 milhão de brasileiros e brasileiras que acompanham todas as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.